Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aula de ciências, máquinas térmicas. E o tema da aula de hoje é sobre ciclos naturais e combustíveis. As máquinas térmicas naturais. Os fenômenos naturais podem influenciar positivamente a manutenção de vida na Terra por criarem condições ambientais favoráveis à sobrevivência. Os ventos e as chuvas, por exemplo, tornam o clima mais agradável. Vulcões fazem com que o solo ao redor dele seja extremamente fértil. O efeito estufa ajuda a manter a Terra aquecida. Alguns fenômenos naturais ocorrem por causa da diferença de temperatura entre fontes quentes e frias, que produzem movimentos cíclicos, como nas máquinas térmicas. Por exemplo, já vimos que vento é o ar que se desloca de uma região mais quente para uma região mais fria e forma a brisa marítima durante o dia e a brisa terrestre durante a noite. Da mesma forma, a chuva é parte de um ciclo de massas de ar que se deslocam por causa da diferença de temperatura, que, por sua vez, leva à infiltração de água ao solo e gera fontes de água que alimentam rios e lagos. Se as pessoas que vivem em um povoado na beira de um rio instalarem um moinho de água ou de vento, podem realizar várias tarefas usando o movimento gerado pelo moinho: armazenar água em uma represa, gerar eletricidade, moer grãos e bombear água de terras alagadas. Na natureza, os organismos e o ambiente em que vivem estão em equilíbrio, e qualquer interferência humana que altere a dinâmica dos fenômenos naturais pode comprometer as condições necessárias à vida. Assim, devemos entender que os ciclos naturais são muito importantes, não somente para fazer funcionar algumas máquinas como cataventos, barcos à vela e moinhos, mas por manter o equilíbrio necessário para a manutenção da vida no planeta. Combustíveis. O mais importante desenvolvimento do século XVII foi a construção de máquinas que não dependiam dos ciclos naturais para funcionar. A fonte quente responsável por gerar movimento passou a ser produzida nas próprias máquinas, que dependiam e dependem até hoje de grande quantidade de combustível para funcionarem. No começo, o carvão das próprias minas era o combustível, mas as máquinas foram sendo adaptadas para usar outros combustíveis, como gasolina, óleo diesel, gás natural e outros. De maneira geral, dizemos que combustível é todo material que, ao ser queimado, libera calor e produz movimento. O combustível mais conhecido atualmente é a gasolina, que é produzida do petróleo, assim como óleo diesel e querosene. A gasolina é muito usada em motores de automóveis, o óleo diesel em motores de caminhões e o querosene em motores de aviões. Como o petróleo é produzido de restos de seres vivos depositados há milhões de anos, os combustíveis derivados dele são chamados de combustíveis fósseis. Além dos combustíveis derivados de petróleo, há também os derivados de vegetais, como o etanol, e até mesmo de resíduos sólidos, como o lixo. A cana-de-açúcar é o principal componente na produção de etanol, que é um álcool resultante da fermentação do açúcar e outros compostos orgânicos produzidos pelo vegetal na fotossíntese. O etanol é muito usado no Brasil como combustível de automóveis, porque foram desenvolvidos motores capazes de aproveitá-lo de forma eficiente. Os motores flex são mais avançados,
funcionando tanto com gasolina quanto com etanol e até mesmo com a mistura de ambos. Combustíveis renováveis e não renováveis. Os combustíveis podem ser de dois tipos, de acordo com o tempo com que se formam na natureza: renovável e não renovável. Renovável, combustível obtido de fontes que se renovam constantemente, ou seja, dificilmente se esgotam. Exemplos: biodiesel, etanol e madeira. Não renovável, fóssil, combustível obtido de fontes que levam milhões de anos para se formar pela fossilização de animais e vegetais. Exemplos: gasolina, carvão mineral, óleo diesel e gás natural. Além de não serem renováveis, os combustíveis fósseis causam danos ambientais, porque ao serem queimados nos motores das máquinas, liberam gases poluentes. É muito frequente, por exemplo, haver pessoas com doenças respiratórias em grandes centros urbanos decorrentes da poluição atmosférica produzida pelo intenso tráfego de veículos. Outro problema ambiental são os vazamentos de petróleo que podem ocorrer durante sua extração e transporte, o que contamina e compromete a biodiversidade local. Por isso, alguns países têm feito enorme esforço para substituir combustíveis fósseis por renováveis, com o objetivo de reduzir a emissão de gases poluentes à atmosfera, melhorar a qualidade de vida da população e garantir a manutenção da biodiversidade do planeta. E este foi o recado de hoje sobre ciclos naturais e combustíveis. Espero que tenham entendido, deem um like, se inscrevam em meu canal e até o próximo vídeo.